Olá, a partir de agora você é nosso convidado a acompanhar uma conversa com o senador Waldir Raupp. O nosso tema, na verdade, dois assuntos. Nós estávamos aqui conversando uma análise do momento político que vivemos com a chegada do processo de impeachment aqui no Senado Federal e também sobre um importante projeto que foi aprovado aqui no Senado Federal, um substitutivo que tem como base dois projetos, um deles de autoria do senador Waldir Raupp, que diz respeito à regulamentação dos fundos de pensão. Senador, eu queria agradecer a sua presença aqui no nosso programa e como ela é rara, já fizemos uma pauta 2 em 1 aqui para não perder essa oportunidade. Por onde a gente começa? Pelos fundos de pensão? Porque o tempo é curto, né? Mas tempo curto. Vamos para os fundos de Obrigado. pensão? Porque isso já é, vamos dizer assim, um bom legado da crise que a gente atravessou da investigação da Lava Jato, que estamos atravessando. Que foi, o primeiro teve o marco regulatório das empresas estatais e agora a regulamentação dos fundos de pensão. Foi para evitar problemas com essa reserva de quem já trabalhou uma vida inteira que o senhor se motivou a fazer um projeto nesse sentido? Isso já vinha acontecendo em algumas agências reguladoras, com mandatos, com a aprovação aqui do Congresso, né, evitando praticamente esse tipo de politização que vinha acontecendo nos fundos de pensão. Então, diante da crise, você tira também alguns ensinamentos, e um deles foi esse de aprovar esse projeto aqui, primeiro de minha autoria, depois veio do Paulo Bauer, também na mesma linha, relatada pela senadora Ana Amélia, e depois, mais à frente, pelo senador Aécio Neves, e que acabaram também complementando alguns artigos, melhorando o projeto. Isso dá quarentena para que os políticos não venham a terminar um mandato e já assumir funções nos fundos de pensão, né, evitando essa politização que tem sido danosa para os recursos dos fundos de pensão. Esse fundo de pensão é a garantia de uma aposentadoria daqueles que pagam durante a vida inteira, né, os funcionários dessas empresas estatais, como o Banco do Brasil, como a Eletrobras, Eletronorte, Correio, Caixa Econômica Federal e por aí afora. A própria Petrobras, né? Petrobras, tem a, como é que chama lá? A Petros, né? Então tem N fundos de pensão milionários, mas que ao longo do tempo foram sendo mal geridos e acaba comprometendo o futuro dessas pessoas, desses funcionários. Hoje há um pânico, por exemplo, no fundo dos Correios, que é o Postales. Postales teve prejuízo de mais de 5 bilhões de reais. Como é que alguém dirigindo um fundo pode dar prejuízo num curto espaço de tempo de 5 bilhões de reais? Isso compromete completamente, mas isso vai dos grandes fundos de pensão nacionais até os pequenininhos lá das prefeituras, que tem de escândalos, né, de má gestão, porque é indicação do prefeito, é apadrinhado do prefeito, né, em pequenas prefeituras que criaram também os seus fundos de previdência e que já estão falidos, assim como em alguns estados. Então isso é uma prática muito comum. Então acho que esse projeto agora vem coibir essas práticas e dar um novo rumo, um novo direcionamento para dar mais saúde financeira aos fundos de pensão. Mais segurança para quem está investindo nesse fundo. Para os contribuintes, para os que investem, que são os donos do dinheiro. Só que de repente coloca alguém que não tem nada a ver com eles e faz uma má gestão, em poucos anos coloca a perder todo o investimento feito durante décadas, né, de contribuição. De contribuição. Esse projeto ele vai à Câmara ainda? Ele vai à Câmara. Ele ainda tem que ir à Câmara. Vai à Câmara, eu tenho certeza absoluta que vai passar na Câmara também. Então é capaz que ainda em 2016 a gente resolva isso. Os grandes partidos estão envolvidos nele, né? Tem o PMDB, como a minha autoria, depois o senador Paulo Bauer, o Aécio Neves como relator, a Ana Amélia do PP como relatora numa das comissões. Então está envolvendo os grandes partidos, que eu acho que quando chegar na Câmara Federal vai ter também a sua aprovação. Falando em grandes partidos, né, senador, a gente vive aqui no Senado um novo episódio da crise política brasileira que se arrasta já há quase 2 anos, né, pelo menos há 1 ano e meio. Como é que o senhor está vendo esse momento da chegada do processo do impeachment? Como é que o PMDB vai poder se posicionar na tramitação, na composição da comissão? Chegou a se falar que o PMDB não ia querer nem a presidência, se resguardar um pouco. Parece que essa decisão já está diferente de quando o processo chegou no começo da semana. O líder Nilson Oliveira está, nesse momento, escolhendo os nomes. Até perguntou se eu queria fazer parte, eu falei que não. Que nós temos 18 senadores e é para escolher 5. Nós temos condições de escolher homens e mulheres dentro dessa bancada
grandiosa, que é a bancada do PMDB, para compor essas 5 vagas na comissão. Eu já tenho muitas atribuições e não estou querendo, neste momento, assumir mais essa função. Mas o líder Eunice Oliveira, até segunda-feira, ele tem que, quer dizer, ele acho que deve entregar ainda essa semana, mas segunda-feira será eleita a comissão, né? Já foi marcada a reunião deliberativa para segunda-feira. Eu espero que esses membros dessa comissão tenham sabedoria, né, discernimento para poder avaliar todo o processo e elaborar o parecer e mandar para o plenário do Senado Federal. Eu acho que é um processo sem volta. Na minha avaliação, o processo de impeachment, eu apoiei durante 13 anos o Partido dos Trabalhadores, o governo do PT. Eu fui líder da bancada do presidente do Senado durante 2 anos, naquele momento crítico do mensalão. Eu vi petistas dizendo que o governo tinha acabado, e não acabou, porque o PMDB e outros partidos da base sustentaram, mas naquele momento o Lula tinha capital político, né, para poder liderar aquele processo. Nesse momento, a presidente Dilma, que nunca tinha sido vereadora, deputada, prefeita, absolutamente nada, né, ela não teve habilidade política para poder compor a sua base no Congresso. Desde o começo vinha com fragilidade, e isso foi se aprofundando. E um governo, eu que já fui prefeito 2 vezes e governador, eu sei que um governante, quando não tem maioria, quando não tem base de sustentação, ele também não se sustenta. O nome já diz tudo, base de sustentação, base de apoio, base de sustentação. Quando não tem essa base, como aconteceu na Câmara agora, com 367 deputados votando contra o governo, acabou a base de sustentação. Então, 25 deputados a mais. Esse governo não sustenta mais. Aí vem o aprofundamento da crise econômica, através da crise política vem a crise econômica. Por isso que existem outros modelos de governo que já está sendo discutido no Brasil, que é o parlamentarismo, que não passou no tempo passado, porque o Lula queria ser presidente, o Brizola queria ser presidente, o Ulisses queria ser presidente, todos os dirigentes partidários, dos grandes partidos, queriam ser presidente. Logo, não apoiaram o projeto do parlamentarismo, o plebiscito do parlamentarismo. Continuou o presidencialismo. Mas essa ideia agora, o senhor acha que ganha? Eu não sei, nesse impulso? momento, duro que a gente não, né, os políticos sempre querem aprovar projetos no momento de crise, né? Em vez de aprovar isso no momento. Agora, nesse momento, nesse redemoinho da crise aí, num pleno processo de impeachment, eu não sei se é momento para se aprovar o parlamento, até porque não daria mais tempo para esse governo. Não adianta aprovar o parlamentarismo agora, que não vai dar para se eleger um governo parlamentarista para esses próximos 2, 3 anos. Teria para as eleições futuras. Então, nesse momento, nós temos que cuidar do que está acontecendo aqui agora. Conter a crise política. Por isso que eu propus, antes da votação do impeachment na Câmara, a antecipação das eleições. Foi. Para outubro. Mas, para mim, está vencido, porque tinha que ser antes, tinha que vir um gesto da presidente da República, antes da aprovação na Câmara. Isso teria um outro significado político. Teria outro significado político, teria uma espécie de uma abertura, né? Uma composição mesmo, né? Chamar os poderes, chamar o Senado, a Câmara, o Supremo Tribunal Federal, o TSE, para um entendimento amplo e político, sentando na mesma mesa, os chefes dos poderes, para propor um projeto desse. Isso não aconteceu, nós esperamos, não aconteceu. Agora que já passou o impeachment na Câmara, e já está no Senado, acho, sinceramente, um pouco tarde. E ao enfrentar o impeachment, o Congresso Nacional vai conseguir distensionar a sociedade? Porque a gente vê que o Senado Federal faz uma reflexão preocupada sobre o que será, depois que se acabar o foco da questão impeachment, o que será a resolução dos problemas que realmente afligem o país. Tânia, né? senhoras e senhores telespectadores, nós já vivemos isso no Brasil. Eu era prefeito na época, faz muito tempo, foi o impeachment do presidente Collor, que hoje é colega nosso senador aqui na casa. Foi por um problema pequeno também, foi um impeachment mais político, até como está sendo esse agora. Acho que não tem um crime forte, né, robusto mesmo, mas o problema é mais político nesse momento. Então nós já vivemos isso no passado, que saiu o Collor, entrou o Itamar e deu certo. O Brasil deslanchou, começou a crescer, a economia melhorou. Se isso acontecer agora com a entrada do presidente Temer, se acontecer o impeachment no Senado, como já passou na Câmara, e acertar o passo nos ministros da área econômica, fazenda, planejamento, Banco Central, coisa toda, eu acho que pode acontecer o que aconteceu no passado. E a crise política ela vai ser distensionada com o avanço da economia. Se a economia deslanchar, logo a crise política... Tensionamento acaba. Uma está umbilicalmente ligada à outra, não tem como dissociar uma da outra. A crise política ela é mais em função da crise econômica. A crise econômica também parte em função da crise política. Então, se o Temer tiver sorte de montar, né, arrojo de montar um bom ministeriado, diminuindo também, reduzindo drasticamente o número de ministérios, de cargos comissionados, cortando na carne e no osso para poder governar.
Mas a notícia que se tem é que se isso acontecer, tudo no campo das hipóteses, a intenção é realmente ter um corpo de ministros mais enxuto, né, senador? É mais enxuto e de coalizão nacional. Não tem Aham. como não. Talvez o PT fique fora, o PCdoB, mas é minoria, né, minoria mesmo. Mas se a maioria desses partidos fizerem uma coalizão nacional, um governo de união nacional e coalizão nacional, aí é possível distensionar as duas coisas, tanto a crise política quanto a crise econômica. Eu torço por isso. Tá certo. Eu torço por isso. Senador, agradeço a sua presença aqui agradeço. no nosso programa e agradeço a você que nos acompanha, lembrando que esse é o programa Argumenta e que você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV pela ligação gratuita 0800 61 2211. E quando você quiser rever esse ou outro dos nossos programas, use o endereço eletrônico senado.leg.br/TV. Até a próxima.